Olá, hoje é terça-feira, 6 de dezembro. Você usa fones de ouvido com frequência? A gente fala sobre os problemas que ele pode causar e ainda como identificar os primeiros sintomas de perda de audição em crianças. As ações de combate ao mosquito da dengue, febre, chikungunya e zika vírus. A cidade está entre as consideradas infestadas no estado. Como enfrentar a perda, a morte de uma pessoa querida? A gente fala sobre o assunto com a psicóloga com doutorado nesta área, Ciomara Benincá. E ainda as opções que Passo Fundo oferece para quem não concluiu os estudos e tem o desejo de terminar o ensino fundamental ou médio. O Canal de Notícias está começando com essas e outras informações. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. O barulho da rotina agitada dos centros das cidades, a música em volume acima do indicado, som alto nos fones de ouvido, sem falar de outros barulhos naturais da casa, da escola, do trabalho. Olha, tudo isso contribui para a perda de audição que está cada vez mais precoce. Quem nasce surdo tem alternativas para ouvir, mas quem se expõe a esses barulhos todos os dias pode ter uma perda irreversível. Na época que eu soube que ela não ouvia, eu nunca vou ouvir minha filha me chamar de mãe. Hoje ela me chama de mãe muitas vezes no dia. A história da Luísa teve um final feliz, mas não foi fácil. A menina nasceu prematura e por esse motivo os médicos não conseguiram fazer o teste da orelhinha. Depois do primeiro ano de nascimento, a Rosane descobriu que a filha era completamente surda. Quando a Luísa fez 1 ano, no dia do aniversário dela, a gente cantando parabéns, e ela não ouviu. Quando ela estava de costa, ela não respondia. Porque até então ela era uma criança que tu não cobra que uma criança fale até 1 ano, né? Aí, nesse dia, a gente ficou na dúvida. A Luísa foi encaminhada para Porto Alegre e fez 2 implantes cocleares. O primeiro com 2 e o segundo com 4 anos. Desde então, ela ouve de tudo e está aprendendo a falar e formar frases. A menina de 8 anos faz terapia com uma fonoaudióloga da Prefeitura de Passo Fundo, na Unidade Básica de Saúde do loteamento Santo Antônio da Pedreira. Luísa também frequenta a clínica escola da Faculdade de Fonoaudiologia da UPF. Eu vim acompanhando a Luísa no processo de se apropriar do som, né? Esse som é transmitido para o cérebro e precisa ter um significado, que é o fonoaudiólogo que ajuda a criança nesse momento e a desenvolver a fala. Então ela está em terapia semanal com a Prefeitura de Passo Fundo, né? Ela frequenta a nossa unidade e ela faz terapia também visando o processo de alfabetização, no qual ela está sendo inserida agora ao mundo da escrita, né? É possível detectar problemas auditivos logo que a criança nasce. Por isso, os bebês passam pelo teste da orelhinha. Se o exame não for realizado, os pais precisam ficar atentos a todo tipo de sinal, ainda nos primeiros meses de vida. Aquele bebê, né, que por acaso, por algum motivo não passou pelo teste da orelhinha, esse bebê, ele vai balbuciar, ele vai fazer sons até os 6 meses mais ou menos, uma comunicação não intencional. É como se nós nascêssemos programados para fazer esses sons. Mas se eu não tiver a minha audição íntegra, eu vou silenciar. Então o bebê fica mais silencioso depois dos 6 meses, quando ele não ouve. Então não é normal, um bebê precisa se comunicar, precisa balbuciar, precisa falar. Então os pais fiquem atentos, né? A criança muito quietinha, né? A gente precisa analisar isso. A Luísa nasceu sem audição, mas depois de um longo tratamento, hoje ela tem uma vida perfeitamente normal, ouvindo e falando. O problema é quando as pessoas nascem com a audição perfeita, porém são expostas a ruídos altos por longos períodos durante a vida. Aí o órgão auditivo sofre lesões permanentes e as células já não conseguem mais se regenerar. Se eles começam desde cedo a serem expostos de alguma maneira, a criança começa a ser exposta a sons intensos, com uma idade muito precoce pode acontecer de ela desenvolver uma perda auditiva, né? E a perda auditiva causada por esses sons intensos, por essas alterações causadas pelo ruído ou pelo
pela música, pelo som alto, ela é irreversível. Então, a célula ciliada, a célula do ouvido morreu, não tem como reaver, não tem como restituir essa audição natural. Isso pode trazer não só a alteração auditiva, mas essa alteração auditiva na criança vai refletir na aprendizagem, vai refletir no desenvolvimento da fala, dependendo da idade dela, e em outras questões sociais e de desenvolvimento enquanto criança. E as novas gerações são as maiores vítimas da perda auditiva. Principal motivo: fone de ouvido em volumes muito altos. Quanto tempo tu passa de fone por dia? Olha, eu não uso fone de ouvido. Não usa? Não, é muito pouco. Há bastante tempo. Às vezes, 1 hora seguida, assim, de noite, mais de noite. De dia, geralmente, quando eu venho pra escola, quando voltando da escola, mas não passa de meia hora, assim. Só quando eu tô na rua eu escuto, bem dizer, em casa, nunca uso. Na rua, 20 minutos, meia hora. Não sei quanto tempo, geralmente indo pra faculdade ou voltando, né? Indo até em casa, no caminho. Isso nunca te incomodou assim? Às vezes incomoda, assim, principalmente na sala de aula, quando tem bastante gente escutando. E às vezes o ouvido fica chiando um pouquinho, né, quando coloca mais alto. Algumas horas eu começo a sentir um desconforto nele, parece que estou vendo murchados, mas nada assim depois passa, sabe? Mas eu já fico meio ligado, assim, pra cuidar, regular bem. E tem que cuidar mesmo. O volume dos fones não deve ultrapassar a metade da capacidade do aparelho que emitir o som. E se alguns desses sintomas aparecerem, hora de procurar um médico. Ele pode começar a perceber zumbido, né? Aquele barulhinho no ouvido depois que ele tira o fone. Então, é importante tanto que os jovens quanto os pais fiquem atentos a esses sinais. Pode ficar com dor de cabeça dependendo da intensidade sonora e aí, daqui a pouco, começa a ter dificuldade para ouvir. Qualquer sinal auditivo, procurar, né, um profissional para auxiliar e para fazer uma avaliação, porque assim é rápido e consegue identificar logo se existe ou não uma alteração. O governo encaminhou para o Congresso a proposta de reforma da Previdência. Se aprovada, fica estabelecida a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Essa regra valerá para homens com idade inferior a 50 anos e mulheres com menos de 45 anos. Essa semana, os contribuintes de Passo Fundo já começam a receber os carnês para o pagamento do IPTU 2017. Dá para parcelar em até 8 vezes, com o vencimento da primeira parcela em 15 de março, ou também dá para pagar em parcela única, com desconto que pode chegar até 20%. Outras informações você consegue pelo telefone 3316 7140. Com mais de 40% dos municípios infestados pelo mosquito Aedes aegypti, as autoridades aqui do Rio Grande do Sul estão em alerta com a proximidade do verão e uma proliferação maior do mosquito, já que nessa época o clima fica mais quente e também mais úmido, às vezes no mesmo dia, e os ovos do mosquito se abrem com mais facilidade, eles duram mais de 400 dias. Isso aumenta a proliferação do inseto. Bom, a gente recebe aqui no estúdio a Ivânia Silvestrin, que é chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde de Passo Fundo. Ivânia, de acordo com o último levantamento rápido de infestação do Aedes aegypti, Passo Fundo vive a infestação do mosquito. O que isso quer dizer? Exato. O município de Passo Fundo passou a condição de infestado em março de 2013. Ou seja, foram encontrados 3 focos do Aedes aegypti em residências num raio de 300 metros. Então, para o Ministério da Saúde definir município infestado, esses são os critérios. E em março de 2013, nós já tínhamos o vetor circulante no município e pela condição que foram encontrados esses 3 focos, ele passou a ser infestado. E de 2013 para cá, a gente vem trabalhando nessa questão de infestação, com índices que variam de 4,4 a 0,2. Então, essa época do ano de temperaturas altas, de chuva, que nos preocupa muito mais. É um ambiente propício para o mosquito. O calor, depois daquela chuva, a umidade. Quanto tempo duram os ovos? Exatamente. Os ovos podem durar até 450 dias em condições favoráveis. Então, os ovos que nós tínhamos no verão agora de 2016, provavelmente eles vão estar eclodindo e vão eclodir agora no verão de 2017. Então, aquela população de mosquito adultos que tínhamos no início do ano
já não existe mais, porém os ovos que permaneceram em condições favoráveis vão eclodir, dando origem a esses mosquitos adultos. Ivânia, o negócio é combater as condições favoráveis. Vale a pena relembrar quais são as condições favoráveis para o mosquito, além do calor e da umidade, como você falou agora há pouco? Exatamente. O alerta que a vigilância passa para toda a população é, em hipótese alguma, manter água parada no seu pátio, no seu quintal, até mesmo dentro de casa, em vasos de plantas, na bandeja de geladeira. Então, hoje a gente não considera o risco só o pátio da casa, mas a gente considera também o ambiente intradomiciliar como preocupante nessa questão do combate ao Aedes aegypti. A própria planta que acumula água, a gente pode citar aqui como exemplo a bromélia, e a gente acompanha aí imagens também do trabalho da vigilância. Essa planta, por exemplo, pode ser um local em que o Aedes aegypti pode se proliferar. Exatamente, a gente não recomenda, e quem tem a bromélia no seu pátio, a vigilância orienta que ela seja removida e substituída por outra planta que não acumule água em seu interior. Bom, esse verão de 2017, ele também é simbólico aqui para o Rio Grande do Sul, uma vez que vai completar a primeira década do primeiro surto de dengue aqui no estado. Exatamente. E nós, como município infestado, seguimos mantendo o nosso controle. Justamente, nós tivemos no ano passado dois casos de dengue, um caso de dengue, e esse ano de 2016, 2 casos positivos contraídos no município de Passo Fundo. Então, a gente vem lutando, vem mantendo atividades, conscientização, orientação, divulgação na imprensa sobre os cuidados em relação à água parada, justamente para que esse índice não aumente, não torne o município numa condição muito mais preocupante. E qual é a condição do município com relação a Zika vírus e chikungunya? A mesma condição da dengue, né? Até porque o vetor que transmite as 3 doenças é o mesmo, a forma de transmissão é a mesma, o que difere é apenas o vírus que ele está transmitindo, ou seja, dengue, chikungunya e zika. Então, por isso que a gente tem que controlar esse vetor para não termos nenhuma dessas doenças no nosso município. Ivânia, vem aumentando o número de moradores que estão sendo notificados em função de não estarem respeitando aquilo que a vigilância vem pedindo? Exatamente. A gente não analisa mais larvas que a gente coleta. Como nós somos município infestado, todas as larvas que os agentes de combate às endemias capturarem no trabalho de campo, elas são consideradas do Aedes aegypti. Para cada local que a gente identificar larvas, a gente vai notificar o morador, a empresa, enfim, para que ele se conscientize que na próxima visita não haverá de ter a presença das larvas novamente. Dúvidas, denúncias, busca de informações, qual é o contato que a comunidade deve fazer? No Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde, pelo telefone 3046-0073 ou 3312-2972. Os nossos telefones, de segunda a sexta, das 8 às 17. Ivânia, muitíssimo obrigada. Bom trabalho para vocês. Muito obrigada. 40 medidas distribuídas em 24 projetos. Esse é o pacote do governo do estado que está para ser votado na Assembleia Legislativa até o final deste mês. E esse também é o assunto que você confere no programa Estúdio 4 desta semana. O programa vai ao ar hoje às 11 da noite. E olha, para você que não terminou os estudos, ensino médio ou fundamental, depois do intervalo, a gente mostra as opções que Passo Fundo oferece. Nós já voltamos.